Essas imagens foram gravadas pouco tempo depois da morte de Guilherme Joaquim da Silva, de 19 anos. O motorista envolvido chega numa oficina mecânica. Ele tem pressa em conseguir atendimento. Fica menos de 5 minutos. Ele saiu do local do crime, onde ele cometeu, e no mesmo instante ele foi consertar o carro. Então eu levei para a delegada as filmagens da oficina, onde ele tentou consertar o carro. Eles não quiseram consertar porque era meio-dia, não era impossível consertar o carro. Ele foi para casa e foi nesse momento que a polícia prendeu ele. Guilherme estava levando a esposa Lívia para o trabalho. Nesse trajeto que o casal se deparou com o condutor de um Citroën de 51 anos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro derrubou a moto e passou por cima do rapaz. É um clamor por justiça. É um conforto. Pelo homicídio do meu filho, pela tentativa de homicídio, pela viúva do meu filho, a Lívia. O meu filho namorava a Lívia desde os 14 aninhos dele. O Guilherme tinha 19 anos. Ele pediu para namorar ela em casa, para a mãe dela. E ele estava casado com ela. Eu deixei ele ficar em Canoas para ele morar com ela, porque ele amava ela. Eu fui embora para Florianópolis e ele me disse: mãe, deixa eu ficar, eu amo ela. E eu deixei ele ficar por causa dela. Lívia teve ferimentos leves. O relato da sobrevivente dá conta de que, apesar do atropelamento ter ocorrido aqui nesse ponto, a perseguição teve início muito tempo antes. Nesta imagem é possível ver que o motorista Fernando Ávila Molossi, um professor de 51 anos, parece frear o carro na frente da moto de Guilherme de propósito. Ele se dirige até a janela do motorista, que decide avançar. O cara começou a perseguir a gente desde a rótula do Guajuviras. Ele estava prensando o Guilherme com a moto. O Guilherme pegou e abaixou o espelho dele para não bater no carro dele. Logo em seguida, ele foi para atropelar a gente. O Guilherme parou a moto e a moto derrapou. Ele quase perdeu o equilíbrio da moto. O cara parou logo na frente. O Guilherme chegou do lado dele, deixando claro: não houve discussão de trânsito. Não houve. O Guilherme perguntou e questionou ele por que ele estava fazendo aquilo, porque eu estava na garupa dele. Só isso, e ele não falava nada. Eu olhei pra ele e eu perguntei: moço, por que tu tá fazendo isso? Ele não respondia. Ele foi puxar alguma coisa da cintura. Eu não sei o que era, o Guilherme ficou com medo. Ele tinha medo de me perder. Ele foi pra fugir. O advogado da família afirma que outra pessoa de moto chegou a ser perseguida antes do casal. O depoimento dessa testemunha deve ser prestado na delegacia de polícia. Ele queria uma vítima naquele momento e ele perseguiu essa menina, só que essa menina conseguiu fugir. E aí entrou na linha de frente dele o Gui juntamente com a Lívia, e foi quando ele cometeu o crime. Mas viu? Só para entender, então seria no mesmo dia, ele estaria perseguindo outra pessoa. Exatamente. E não tendo sucesso em continuar o que ele tinha planejado, enfim, que a gente não tem como dizer. Exatamente. Na sequência encontrou o Guilherme com a Lívia. Que corrobora com a alegação de que não houve uma briga de trânsito, porque não houve, ninguém entende o motivo que ele fez isso. O suspeito foi preso inicialmente em flagrante, mas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O caso está sendo investigado pela polícia. Família, amigos da vítima, colegas motociclistas prometem seguir acompanhando bem de perto a evolução do caso. O fim de semana foi de homenagens e manifestações em busca de justiça.